Bem-vindo, professor. Obrigado por estar conosco aí. Muito legal, muito legal. Nós vamos aí Legal. falar para essas pessoas que estão terminando o ensino médio, prof. Essas pessoas que estão terminando o ensino médio, eu vou pedir para você se apresentar aí, falar um pouquinho quem você é e vamos ajudar. Deve ter muita galera aí, deve ter muita gente é, perguntando aí o que ele faz agora, terminou o ensino médio aí, e as pessoas não sabem o que fazer, o que vai fazer para o ano que vem, estuda, Rapaz, trabalha. é igual nós, Ricardo. Esses dias aí a gente terminou o ensino médio, cara. Não foi? É isso mesmo, Esses, cara. Isso esses, mesmo. esses dias Vamos aí, ver o ó. que a gente pode ajudar a galera aí a tá decidindo o que ele vai fazer da vida dele em 2021. Mas, prof, se apresenta um pouquinho quem que você é, só para a pessoa conhecer, né? Você tem a questão da autoridade, né? Dizendo assim, mas quem que é Quem o que é o professor professor Anderson? Anderson, né? Legal, legal. Bom, pessoal, obrigado, Ricardo, por esse espaço, né? Estarmos juntos aqui. Sempre um prazer a gente poder contribuir, né? Com a fala para alguém aí. E esse é um tema muito recorrente mesmo, né? A gente que está na sala de aula, no dia a dia, aí é um tema recorrente. Eu terminei o ensino médio, e agora, né? E agora, Uhum. o que eu faço? Bem-vindo ao mundo adulto. É isso que a gente fala, né? Eu tenho uma sobrinha que acabou de se formar no terceiro ano, meu filho está indo para o nono ano do ensino fundamental, daqui a pouco chega lá, enfim. Mas quem que é o professor Anderson, né? Então, o professor Anderson é o doutorando em educação matemática, mas antes disso, trabalhou durante quase 18 anos, quase 20 anos, né? Na indústria, como engenheiro, depois foi para coordenador de distribuição, depois foi para gerente de vendas, cuidando de uma rede de distribuição. E aí o professor, nessa época ainda não era um professor, né? Ele trabalhava já com pessoas, fazendo treinando a equipe de vendas, e aí foi pegando o gosto pela educação, pelo ajudar as pessoas, né? E foi quando quando eu resolvi entrar no mundo da educação. Então, desde 2014, né, eu entrei nesse mundo da educação. Fiz o meu mestrado em educação matemática, fiz uma pós em docência no ensino superior, terminei minha pós em gestão de pessoas, fiz uma pós em engenharia de produção, é, a minha graduação, né, de engenheiro de controle e automação, engenheiro mecatrônico, também conhecido como de robótica também. E estou terminando meu curso de pedagogia, vou me formar pedagogo é, ano que vem, se Deus quiser. É, enfim, esse é o meu mundo que eu vivo hoje, Ricardo, né? Eu vivo hoje cercado de alunos, trabalhamos no presencial e agora também trabalhamos no EAD, enfim, é uma mistura de tudo. Então eu acho que dá para a gente bater um papo legal a respeito disso daí, né? Muito legal, muito legal. E só para me apresentar, meu nome é Ricardo, sou da Figueira, eu sou da Faculdade de Anguera de Jacareí, do setor de vestibular. Então, a gente está aqui para ajudar, né, essa turma toda aí que está com dúvidas do que ele faz quando agora está terminando o ensino médio ou terminou o ensino médio há pouco tempo. E aí ele está nessa expectativa de o que vem pela frente, né, o prof? Então, você sabe que toda vez que você se apresenta, toda vez que você fala o seu currículo, eu tenho que fazer duas lives. É uma o conteúdo e o outro né, o seu conhecimento, cara. E É não, e não para por aí, eu falo o para os seu alunos, cara. currículo. Ó, você O seu terminou currículo. uma faculdade, você só começou. Isso aí. Então é muito bacana aqui. Então eu estou recebendo algumas perguntas aqui, então uma hora ou outra eu vou olhar aqui Ah, legal. o, o WhatsApp, mas são perguntas que as pessoas mandam para a gente, né? Na, mandaram para a gente aqui em cima desse tema, tá bom? Legal, legal. Bacana. Prof, a primeira pergunta que eu queria fazer é o seguinte: eu já vou direto ao ponto aqui, ó, já vou direto ao ponto aqui. É, por que, por que que o aluno
que, por exemplo, terminou agora o ensino médio, por que que você entende, na opinião dele, que ele tem tanta dúvida? Porque assim, quando ele sai do ensino fundamental, ele vai para o ensino médio. A coisa é natural, né? Que ele vai ter estudos, que ele vai continuar e daí por diante. A impressão que eu tenho que esse momento, quando a gente termina o ensino médio, eu acho que de toda a história, de todo o tempo das pessoas, é o momento mais crucial, é o momento que ele mais tem dúvida, é o momento que ele mais questiona e fica naquela coisa. Ele vai bem até esse momento. Quando chega terminou o ensino médio, começa. Tem gente que vai em crise, tem gente que tem. Né, não sabe o que fazer e tal. Ô, prof, o que você entende? Por que é tão importante esse momento assim na vida profissional e eu diria, inclusive, na vida familiar dele, né? Do seu futuro? Por que nesse momento é tão importante? Né, essa é uma fase que normalmente, Ricardo, está acontecendo um turbilhão de coisas na vida. É a própria idade, coisa da própria idade. São muitos amiguinhos ali um do lado do outro, e cada amiguinho tem a sua história baseada na história da família, baseada na história dos amigos. Então, assim, realmente é um turbilhão de novidades. E a geração que a gente vive hoje é uma geração muito dinâmica. No nosso tempo, né, vamos falar assim, na nossa geração, as coisas demoravam um pouco mais para acontecer. Já existia um certo dinamismo, mas, por exemplo, não existia WhatsApp, não existia internet. Então as coisas aconteciam, muitas coisas, mas numa velocidade bem menor do que hoje. Então hoje você, por exemplo, vamos pegar um exemplo um pouco mais passado, as Torres Gêmeas, que parece que faz bastante tempo que aconteceu, né? Mas no momento em que aconteceu o acidente das Torres Gêmeas, o mundo todo, em questão de minutos, o mundo todo já estava sabendo do que estava acontecendo. Coisa que isso não acontecia com a gente. A nossa época, se você pegar na época dos nossos pais, para você marcar um encontro, você tinha que encontrar com a pessoa. Ricardo, o que você acha da gente se encontrar o mês que vem? Vamos fazer o seu aniversário? Então, é assim, só que não tinha telefone para confirmar. Então, as informações já existiam, lógico, né, que numa quantidade menor, mas então junta a idade, junta com os amiguinhos, que cada um tem uma referência de um pai, tem a referência de um tio, então, assim, é muita informação numa época em que ele vive uma série de situações da vida dele, realmente. Então, é uma fase muito jovem para ele tomar uma decisão muito importante. Mas isso é legal, o Ricardo, essa velocidade das informações que acontece, isso também é positivo para a gente, porque esse candidato ele tem tempo para tomar a decisão, ele tem tempo para participar, enfim, tem uma série de coisas aí que que pode ajudar para escolher, para ajudar ele a escolher. Entendi. São bastante fatores, né, que são Muito. que vão estar ao mesmo tempo, né, para decidir no futuro dele, né? Bacana. Prof, e não sei, quando a pessoa vem fazer vestibular conosco, eles fazem muita pergunta no seguinte sentido: como que vai fazer agora uma faculdade? Eu estava acostumado com uma faculdade presencial, só que agora tem essa questão do Covid. Aí eu estou querendo estudar ano que vem, estou acostumado com aquela sala de aula, mas a gente não sabe se vai ter aula ou não vai ter aula. Aí eu já quero aproveitar e entrar no assunto que é o seguinte: a gente sabe que existem curso superior, uma faculdade, de maneira presencial, né? Exige a presencialidade do aluno, e existe o modelo à distância, modelo digital. O termo acho que mais usado aí é EAD, né? Faculdade Isso, EAD, né? isso mesmo. Você consegue descrever um pouquinho para quem não está acostumado com essa linguagem? Quais são as principais vantagens, né, e diferença entre elas, e o que no caso da Anhanguera, o que ela consegue orientar o aluno, consegue acompanhar o aluno no caso de eventuais dificuldades que ele tenha, tanto no curso presencial quanto no curso do EAD, né, no curso de ensino à distância. Legal. Muito boa a sua pergunta, Ricardo,
porque quando antes do Covid, a gente tinha uma situação muito bem definida, né? Olha, eu vou fazer um curso presencial ou eu vou fazer um curso EAD. Já já a gente entra na questão do EAD. Mas o que era mais comum, vindo nessa sequência dos adolescentes que estão se tornando adultos, era ele entender que, olha, eu vou fazer um curso presencial. Mas hoje, com o Covid, a gente não tem mais um curso presencial no conceito que ele existia. Então, o que a faculdade fez para manter essa questão da presencialidade? As nossas aulas, elas são no mesmo horário que aconteceria a aula presencial, com o professor ao vivo. A gente chama isso de forma remota. Então, da mesma maneira que nós estamos falando aqui, inclusive a gente até colocou um cenário na sala de aula de propósito, né, para a gente elucidar isso daí. O professor está ali com ele naquele horário da aula do horário da aula presencial, só que de maneira virtual, de maneira remota. Então, o aluno ele continua tendo aquele suporte on time, né, no mesmo momento ali com o professor, só que com o professor do outro lado da telinha. Então, a gente, de maneira rápida e inteligente, a gente conseguiu manter essa questão do atendimento presencial, né? Então, hoje o presencial ele tem essa característica. Só que nós temos, e isso é a vantagem, continua para aquele aluno que quer essa presencialidade. Então, continua mantendo essa linha de trabalho. Do outro lado, nós temos um curso do EAD, que é o ensino à distância, né? O ensino à distância, hoje, ele tem uma série de ferramentas que tenta suprir, ou ele entra no lugar da formação do aluno. Então, se você pegar os nossos cursos, ele tem várias ferramentas, vários algoritmos que, conforme o aluno vai estudando, ele vai cumprindo algumas etapas. E isso tudo ele encontra no portal do aluno, que a gente carinhosamente chama de PDA. Então, de um lado, a gente tem um presencial, com a presença do professor ali no dia de aula, no mesmo horário que ele teria, né, acompanhando o aluno. Do outro lado, a gente tem um EAD, onde tem essas ferramentas. Agora, qual é a grande vantagem ali do EAD? Que o aluno ele tem a vantagem dele estudar a hora que ele puder estudar. Hoje, a gente encontra muito essa questão de o aluno está trabalhando, ele tem um terceiro turno, aí ele não consegue estudar naquele momento da presencialidade. Quer ver uma outra questão que a gente encontra bastante, Ricardo? É a distância. Às vezes o aluno, ele mora longe do polo da faculdade. Então essa questão do EAD veio para ajudar. Ele ajuda nessa questão, né, do aluno não ter que se locomover todos os dias para a faculdade. Então, são vários pontos. Agora, todos eles, Ricardo, seguem um modelo acadêmico que nós temos na faculdade, que se chama KLS. Então, esse produto que nós entregamos para os nossos alunos. Então, o KLS, ele vem montado, né, de várias ferramentas. A pré-aula, isso entregamos para o aluno. Aí o aluno vem para uma aula, aí o aluno tem uma pós-aula, ele tem exercício para fazer depois da aula. Tudo isso é rodeado numa coisa que a gente chama de avaliação continuada. Então, desde o primeiro dia de aula que o aluno tem, ele participa de atividades que vão somando pontos ao longo do semestre dele. Então, a gente junta o que tem por trás da gente do modelo chamado modelo acadêmico, que é o nosso KLS, avaliando o aluno, acompanhando o aluno numa ferramenta que a gente chama de avaliação continuada, entregando esse produto do conhecimento que a gente tem. Muito legal, muito legal. Mas assim, a gente está entendendo, né, o prof, que logo volta a presencialidade, né? Você consegue dizer um pouquinho como é que é esse perfil? O que você percebe na sala de aula
qual que tem o perfil do aluno presencial, né? O que ele espera, o que ele consegue de benefícios, né? Quando ele tem na dúvida, né? E qual que é o perfil do aluno que é do ensino à distância, do EAD? Como é que funciona assim, os principais desafios e os principais benefícios que o aluno percebe nesses dois casos? Legal. O presencial tem aquela questão, né, como o próprio nome, isso. Muito bem lembrado, daqui a pouco, se Deus quiser, a gente volta à normalidade, né, a gente volta a poder ter essa questão da presencialidade. A presencialidade, Ricardo, ela traz uma questão que o EAD não traz, que é a questão do estarmos juntos, né? Tem gente que funciona melhor estando perto de alguém. Estando perto, mais perto que eu digo, porque, por exemplo, hoje eu e você estamos próximos, mas estamos próximos virtualmente. Agora, existem pessoas que funcionam muito bem, funcionam muito melhor, estando próximas fisicamente. Porque aí tem um trabalho em conjunto com o colega, tem a questão do professor que está ali, passa perto da carteira dele, faz um acompanhamento presencial. Já o aluno EAD, ele consegue andar mais sozinho, ele consegue somar ali na carreira dele, né, na característica dele, um autodesenvolvimento que a cada dia que passa está aumentando mais ainda. Uhum. Entendi. Não, bacana. O prof, a gente está participando dessa feira, né? Da sétima feira. Tal, Já está ficando. Parabéns, né, aos organizadores, parabéns ao prefeito, ao parabéns. prefeito Adriano, né? Toda a equipe dele. Né, todo ano a gente é convidado e a gente é muito bem recebido na feira. E esse ano, naturalmente, a gente está participando aí de maneira virtual, mas não significa que a gente não está próximo, né, professor? Sim, Estamos próximos, né? Então, inclusive, a gente vai deixar aí os nossos contatos, né, para o aluno que certamente vai vir com dúvidas, né? Como é que eu faço um vestibular? Como é que é a questão de valores? Quais os cursos que tem? Puxa, eu tenho uma ideia de uma faculdade, mas eu não sei se está contratando, se é um bom mercado, o que o futuro está dizendo dessa profissão. Olha, como é que eu sei minha vocação? Deu um monte de gente perguntando, né? Qual que sim. é a minha vocação? Qual que é a minha orientação profissional? Né? Tem gente que, inclusive, vai nos chamar falando assim: isso que dá dinheiro, eu quero fazer, mas isso que dá dinheiro, né? Então, eu tenho certeza que vai vir de tudo as perguntas aí. Então, a gente vai deixar aí o nosso e-mail, vamos deixar os nossos contatos do Instagram, tal, o WhatsApp, para quem quiser, eventualmente, certamente vai vir dúvidas. Isso sabe disso. Mas, assim, o prof, a gente conversou sobre essa questão do presencial, a gente conversou a questão do EAD, desses diferenciais. Você percebe, por exemplo, dentro de sala de aula, assim, o que a Anhanguera consegue ajudar para esse aluno que está acostumado com um padrão de ensino, né? Ele está indo para um curso superior, ele está indo para uma outra, agora está indo para uma faculdade. Muitos, de repente, estão na escola pública, estão indo agora estudando conosco na Anhanguera, está indo para uma empresa é, é, que é um perfil de estudo diferenciado. Então, certamente existe alguns receios e dúvidas, né? Mas como é que é na faculdade? É verdade que na faculdade você não precisa assinar? Eu lembro quando eu estudava no ensino médio. Puxa, é verdade que na faculdade você pode assinar e sair da sala de aula? Nossa, é verdade que na faculdade você não precisa ir todo dia? É verdade na faculdade? Quer dizer, tem um monte de crendice, né? Tem um monte o pessoal viajava, né? Um monte de perguntas. Então ele está saindo de uma fase do seu ensino médio, muitos, inclusive de escola pública, ainda que seja de particular, mas tem um método de ensino que você já começou a falar um pouquinho, que o nosso método já é diferente. Tem uma metodologia chamada KLS, naturalmente que ela de encontro, vai ao encontro, perdão, do Ministério da Educação e Cultura, né? Que a gente vai chamar do MEC, Ministério da Educação, vai validar tudo que a gente vai ensinar, foi validado pelo Ministério da Educação. Mas aí a minha pergunta é assim:
o que ele pode esperar da faculdade? O que a faculdade pode ajudá-lo em eventuais dificuldades que ele tenha ou eventuais dúvidas que ele tenha quando ele vai para um curso superior, né? Que a gente sabe que é diferente, né? O que ele aprendeu, o que ele aprendeu e o método que ele aprendeu no fundamental e no ensino médio, ele já teve essa diferença no ensino médio, certamente ele percebeu. Quando ele vai para o curso superior, continua, né? Continua essa adaptabilidade que ele vai precisar ter. Me explica um pouquinho o que a Anguera pode ajudar nesse sentido. Eu estou dizendo da parte acadêmica, tá Sim, bom? sim, sim. Tem. Olha só, sabendo dessa transição que existe, né, nós temos vários cursos adicionais, que são cursos fora da grade normal do curso, ou seja, qualquer curso que ele escolher, a gente vai ter ali algumas trilhas e alguns estudos dirigidos que a gente fornece para o aluno para que ele possa fazer esse nivelamento, né? E vou te falar, Ricardo, o nosso nivelamento ele vai desde o primeiro semestre até o último semestre. Aí o aluno poderia perguntar assim: puxa, mas fazer um nivelamento pega um curso de 10 semestres, né? Como assim fazer um nivelamento no 10º semestre? É um nivelamento, aí já é direcionado para a carreira. Porque a gente tem um dinamismo hoje, numa carreira, por exemplo, o engenheiro de produção, né, que de 10 anos, de 20 anos atrás, o mercado hoje exige um engenheiro de produção diferente, né? Então ele tem que ser, no mínimo, um engenheiro de produção, mas é o mínimo, porque hoje o mercado, se você escolher fazer administração, você tem que ser, no mínimo, aquilo que o MEC exige de currículo. No mínimo aquilo ali. Mas o que o mercado pede hoje? Ele pede um administrador versátil, um administrador que sabe lidar com pessoas, um administrador que sabe liderar. Então, esses adicionais a gente fornece para o aluno. Claro, no começo do curso, esses estudos dirigidos, eles são direcionados ali para fazer um nivelamento. Então, ele pega um estudo dirigido ali de matemática, ele pega um estudo dirigido de português, né? Então, ele vai alinhando esses conhecimentos para que o aluno, enfim, ele engrene ali e comece cada vez mais rápido, no primeiro, no segundo, no terceiro semestre, começa a ficar no mesmo nível. Sabe, Ricardo, não entrando tecnicamente, assim, né, na profundidade, mas quando o aluno ele quer saber se a faculdade é boa, ele pode buscar 3 níveis de avaliação. Qualquer curso de faculdade, tá? Qualquer curso de faculdade, ele tem 3 níveis de avaliação. Ele tem a avaliação que é da faculdade em si, a faculdade como um todo, né? Você olha aí, a faculdade A é nota 4, a faculdade B é nota 4, nota 5, é um indicador da faculdade, que é o índice geral de curso, né? Então você procura por essa informação. Você que está ouvindo a gente, procura essa informação na faculdade que você vai buscar. O segundo item que é avaliado uma faculdade é o curso. Então o MEC vai lá na faculdade e avalia o seu curso. Então, por exemplo, você decidiu fazer administração, né? Então você vai estudar numa faculdade que tem o IGC 4, que estou falando de propósito isso daí, e você escolheu fazer um curso. Qual é a nota desse curso, né? Então a nota desse curso ela pode variar de 0 a 5 também. Então isso é importante você saber, né? Além da nota da faculdade. E a terceira nota é o chamado ENAD, que aí avalia aquela prova que o aluno faz, e o, o, esse aluno, essa prova do ENAD traz para... Então, todos esses indicadores, nós somos muito bem colocados, né? Por quê? Porque a gente trabalha bastante isso daí. Então, existe um indicador que o aluno, quando ele entra, ele sai da faculdade num nível de crescimento muito, muito maior do que outras faculdades que tem aí. E isso a gente tem o nosso índice muito bem avaliado.
a gente acredita que, justamente por causa dessa formação que a gente dá adicional para os nossos alunos. Muito legal. Eu tenho certeza também, prof, que muitos alunos falam assim, tudo bem, eu quero fazer uma faculdade. Como é que eu entro numa faculdade? Né? Legal, isso aí. Né, as pessoas vão perguntar. Então, assim, o processo tecnicamente é simples. Sim. Você faz um vestibular, no caso da Anhanguera é uma prova online. Você passando nessa prova, aí você já consegue fazer a sua matrícula para você poder estudar. Naturalmente, tem pessoas que às vezes têm dúvidas, né? Fala assim, olha, eu quero fazer o vestibular, mas eu estou com dúvida do processo seletivo. A pessoa que vai fazer a sua inscrição, ela vai dando as orientações, qual site que entra, como é que é a prova, o tempo mínimo. Mas aí existe hoje dois formatos de vestibular. Existe o presencial, você pode ir até a faculdade, fazer essa prova, esse vestibular, ou você pode fazer isso de maneira online, faz até do celular, faz o seu computador, você consegue fazer essa prova, ela é muito amigável, né, a tela, o processo é bem explicativo, autoexplicativo, mas mesmo assim a gente tem uma equipe que orienta como que a pessoa participa desse vestibular, tá? O vestibular, para quem às vezes não sabe, você às vezes está terminando o ensino médio, nunca prestou, ele é uma exigência do Ministério da Educação, tá? Você não pode sair do ensino médio e vai fazer uma faculdade direto se matricular. Você precisa passar por um processo seletivo. Esse processo seletivo, a gente vai chamar de vestibular, ele tecnicamente é um processo simples, mas precisa ser realizado. No Brasil, não tem a exigência de entrevistas, mas você vai ver muito em seriado Netflix, certamente você já viu isso em filme, que quando um adolescente americano vai entrar numa determinada faculdade, ele precisa mandar uma carta primeiro, vai mostrar quais são as notas, você vai participar de uma entrevista, você vai ter sim que fazer prova para mostrar o conhecimento daquela cadeira. Então, assim, o processo no exterior não significa que é igual ao brasileiro, tá bom? E existem, por exemplo, faculdades no Brasil que aceitam a sua nota, inclusive, do ensino médio. Aquilo pesa para que você seja bem avaliado. E, naturalmente, você já ouviu falar do Enem. O que é o Enem? Ele vai fazer um governo criou uma prova chamada Exame Nacional do Ensino Médio. Ele vai avaliar qual é o seu nível de conhecimento. Com essa nota do Enem, você ou pode passar numa faculdade federal, vai usar essa nota para te ajudar a entrar numa faculdade federal ou estadual, vamos falar uma faculdade pública, ou você pode usar essa nota, no caso da Anhanguera, o prof, você pode usar essa nota do Enem para abater no valor da faculdade. Então, quanto melhor a nota sua, mais barato você vai pagar num curso superior na faculdade, tá? Então, você pode fazer o Enem logo, até agora, em janeiro. Você pode, inclusive, eu não sabia, o prof, que quando foi lançar o Enem, eu não sabia disso, você pode fazer a sua matrícula e estudar na faculdade, na Anhanguera, e você, caso tenha uma nota muito boa, você pode pleitear bolsas de até 100%, mesmo estudando na faculdade. Não precisa fazer a prova primeiro do Enem para depois fazer o vestibular. Você pode fazer a matrícula, estudar. Estou te falando porque às vezes a pessoa está assistindo essa live e fala assim: eu quero fazer o Enem. O Enem agora é só, né? A inscrição só agosto, setembro do ano que vem, para a pessoa estudar em 2022. Então, para ela não perder o ano de 2021, ela pode estudar, não tem problema. E se ela fizer o Enem e der entrada num programa de bolsas do governo chamado ProUni, a Anhanguera tem muitas bolsas desse programa chamado ProUni, e aí tá lá, só você procurar aí no Google lá as regrinhas desse programa do governo. A faculdade de Anhanguera, todo semestre, disponibiliza várias bolsas de 100%, aí a pessoa não paga mais nada. Dali para frente, ela não vai pagar mais nada, tá? Então, isso é uma forma de tentar ajudar, né? Então, se você está inscrito no Enem, você pode usar a sua nota para ter desconto. E se você não está inscrito no Enem, você pode se matricular do mesmo jeito, que a gente te orienta a você buscar essas bolsas junto ao governo para que você não consiga a bolsa aí de 100%. A Anhanguera trabalha só com bolsas de 100% no caso do ProUni, tá? Legal, que legal. Uma baita oportunidade, ou seja,
Não estuda hoje quem não quiser, né, Ricardo? Uhum. Ficou bem por aí, sim. Se você imaginar, é, se você imaginar que você tem a opção do presencial, você tem a opção do EAD, você tem a opção de ter uma faculdade próxima da sua casa, porque a Anhanguera tem aqui em Jacareí, né? Então, em minutos de carro, de ônibus, ele consegue chegar até a faculdade. Então ele tem, esse é um dos fatores, o prof, que a gente percebe na pesquisa que pedem muito, né? Os alunos pedem muito. Falam, puxa, eu queria uma faculdade perto de casa, né? Uhum, Então isso pesa muito. Como está na Anhanguera, acaba tendo essa facilidade, né? uhum, uhum. Eu já tive depoimentos assim dos dois lados, né? A pessoa que, né, agora com essa questão do Covid, experimentou a aula, né, remota, de forma remota, e, puxa, gostou demais, porque não tem que sair de casa, acaba chegando do trabalho, já toma um banho ali, já está né, próximo na sala de aula, né? É só ligar o computador. Agora, a questão do EAD, ela requer uma coisa a mais do presencial, que é uma questão do aluno, não depende da gente. Se chama disciplina. Esse é o grande diferencial do EAD, do ensino EAD, do ensino presencial. É a disciplina que o aluno tem. Por quê? Porque não tem um professor ali do lado, né? Ele vai terça-feira. Imagina que terça-feira você tem aula de cálculo 1. Então você já sabe que terça-feira você tem aula de cálculo 1 e vai ter um professor lá, professor Anderson lá com você, dando cálculo 1, dá os exercícios, faz aqui, Ricardo, pega aqui, tá. No EAD não tem essa figura, porque o professor está lá dentro da telinha. Então, se você não ligar a telinha, você não vai ver o professor. Se você não baixar a apostila que tem ali na telinha, você não encontra o professor. E aí as pessoas acabam, eventualmente, tropeçando um pouquinho nisso daí. Tem até gente que fala assim, pô, o EAD é mais fácil? Não, não é mais fácil. Eu não diria que é mais fácil. Eu diria que cada um tem as suas particularidades. E se a pessoa não tomar o cuidado, ele tropeça estando no presencial ou estando no EAD. Cada um tem a sua particularidade. Não, legal. Prof, eu gostei muito do que você falou, né? Foi bem lembrado a questão de ajudar o aluno na questão de nivelamento. Eu tenho muita gente, eu tenho certeza, que vai estar estudando conosco, falando assim, puxa, olha, eu quero fazer ciências contábeis, mas se tiver alguma matéria de legislação ou de matemática, como é que eu faço? Puxa, eu quero fazer engenharia, mas será que o conhecimento que eu tenho é o suficiente? Se quiser falar um pouco sobre isso. É, É, essa questão acontece bastante, tá, Ricardo? E não é culpa da pessoa, né, em si. Eu acho que você que está nos ouvindo aí, você não precisa ter esse receio ou se culpar por isso, né? A gente tem isso daí, é, vários fatores aí por trás que chegaram a esse ponto. Então, pensando nisso, o que a Anhanguera, né, ela preparou aí? Ela preparou essa questão dos nivelamentos, né, e esse suporte que a gente oferece. Como eu disse lá atrás, nosso sistema de ensino chama KLS, que é o Croton Learning System. Então, só para você ter uma ideia, né, o que faz parte do Croton Learning System, do KLS, a questão da aula do professor, ele é um dos 10 temas que tem. Né? Então você tem a questão da pré-aula, você tem a questão da pós-aula, você tem a questão do, do, do ensino ali no próprio AVA, né? Que tem uma parte que está ali dentro do AVA, faz parte dessa educação, dessa formação do nosso aluno. E, como eu disse, a gente tem esses estudos dirigidos, né, que são estudos direcionados. Né? E cada semestre a gente tem pelo menos um estudo dirigido, que é
direcionado para o aluno fazer. E fora isso daí, o aluno pode fazer as trilhas que nós temos, que oferece para os alunos. São centenas de trilhas e de cursos extras que a gente oferece. Quantos eu posso fazer? Você pode fazer todos se você quiser. Mas eu não tenho tempo para fazer isso aí, não tem problema. Mas ele está ali para você fazer. Você tem tempo para fazer todos? Pode fazer. Olha, você pode conversar com qualquer aluno nosso, que se você conhece um aluno nosso, pode conversar com ele. Pergunta para ele se o material que a gente tem no nosso AVA, que é o Ambiente Virtual de Aprendizagem, se ele não é o suficiente para você estudar de 2 a 3 horas por dia, se você quiser, se você tiver disponibilidade. A gente tem material, Ricardo, para muito estudo. Eu estou falando isso fora o mínimo que o MEC exige. Porque o mínimo que o MEC exige, qualquer faculdade entrega. Porque o MEC exige. Então, aquele mínimo, qualquer uma faculdade vai entregar. Agora, o que a gente entrega a mais são essas 2, 3 horas a mais que a pessoa tem ali no portal dele para estudar. Muito legal. Ô, prof, eu queria conduzir aqui, indo para o final, eu queria falar da modalidade Legal. semipresencial, que muita gente não sabe que existe, mas se você quiser, se você conseguir aí, quiser compartilhar um pouquinho da estrutura da faculdade, para ele perceber um pouquinho dos laboratórios, você consegue pôr aí para gente? Ah, legal, olha só. Né? Eu estou falando porque às vezes o aluno do ensino médio ele não teve muita oportunidade de conhecer como é que é o laboratório. E em faculdade você tem muita aula prática, né? Tem. É muita aula prática. Então, se você quiser aí, e aí eu já adianto um pouquinho essa questão do semipresencial. Então, no caso da Anhanguera, a Anhanguera faz parte do grupo Croton, por isso essa camiseta aqui. A Croton é detentora da marca da Anhanguera e várias outras faculdades, outros cursos de graduação. E você vai perceber, no caso da Anhanguera, que nós somos, como a gente faz parte do Grupo Croton, nós somos hoje o maior grupo educacional do país e um dos maiores do mundo. Nós estamos hoje com 1,1 milhão de alunos, são 180 faculdades, mais de 2 mil polos, que a gente também oferece os nossos cursos para cidades mais distantes. E o aluno, o nosso aluno no curso superior, ele vai ter muita aula prática. Então, se quiser falar um pouquinho, o prof, da estrutura que o aluno da Legal. Anhanguera tem direito a participar aí, e eu queria que você até citasse a questão do semipresencial, porque o semipresencial só a Anhanguera que tem, né? Isso, legal. Você só confirma para mim se você está vendo Sim. a apresentação. Então, eu vou mostrar um pouquinho da nossa estrutura, a estrutura física, né? Então, aqui a gente, ó, começando aqui pelo nosso anfiteatro, logo na parte de baixo aqui a gente tem os nossos laboratórios. Nossos laboratórios de informática, hoje, nós temos 5 laboratórios de informática, sendo eles cada um numa média de capacidade de mais de 100 alunos, né? Nossa, mas é muita gente. Não é que a gente tem sempre 100 alunos ali estudando. Eu estou dizendo que é a capacidade que ele tem, né? Então, as nossas turmas dificilmente. Olha, eu não peguei ainda um dia que a gente teve problema de. Eu não tenho laboratório, não tenho computador para usar. Não tem. A gente tem uma capacidade muito grande. Aí, quando a gente pega, por exemplo, na área da educação, na área da contabilidade, né? Então a gente tem uma brinquedoteca, né, para aquelas pessoas que decidirem estudar pedagogia, por exemplo, né? Tanto no presencial quanto no semipresencial. No semipresencial a gente tem as aulas práticas já programadas para, desde o primeiro semestre, o aluno já frequentar. Isso no semi, no presencial, mais ainda, né? Então, a gente tem um núcleo de apoio contábil e fiscal. Então, os cursos de ADM, de contábeis, que tem aquela aula prática, né, de cuidar do financeiro de uma empresa, fazer a contabilidade da empresa, ele tem ali um núcleo que a gente atende, inclusive, a comunidade, Ricardo. Na época de imposto de renda, esse núcleo ele é aberto à comunidade. Então, os nossos alunos, eles
lógico, sob a orientação dos professores, eles atendem a comunidade, né? O Núcleo de Apoio de Práticas Empreendedoras é um núcleo ali direcionado, ele é comandado pelos cursos de administração. Os nossos laboratórios de engenharia, arquitetura e saúde, nós temos seguramente os melhores laboratórios do Vale do Paraíba em questão de engenharia, saúde. Saúde nós temos os laboratórios para psicologia, os laboratórios para enfermagem, os laboratórios para fisioterapia. Mais uma parte aqui da clínica de psicologia, né? Inclusive este semestre nós começamos o atendimento à comunidade da nossa clínica, inclusive foi matéria de reportagem esses dias aí. Nós temos um núcleo chamado Núcleo de Prática Jurídica, que é um núcleo onde a gente atende também a comunidade. Os nossos alunos, orientados pelos professores, dão suporte jurídico à comunidade. Nós temos o nosso laboratório de comunicação, né, que os alunos ali aprendem sobre o rádio, sobre imagem. E essa questão da nota a gente já conversou. Deixa eu voltar aqui para você. Ô, prof, aí é só fazer uma referência aqui. Como a gente está falando para os alunos de Guararema, né, o foco é para a feira, talvez ele não conheça a expressão Vale do Paraíba, mas ele conheça a expressão Alto do Tietê, né, que Guararema legal. tem a questão, né, tem a questão dela ela participa dessa região, uma região de mais de 1,5 milhão de pessoas, então sem medo de errar. A estrutura que a gente está oferecendo aqui, você pode colocar o Vale Paraíba, você pode juntar com o Alto Tietê, dificilmente você vai conseguir ver uma estrutura de laboratório que se ofereça para os alunos, já incluso nas condições, né, não tem que pagar taxa nenhuma a mais, o aluno tem esse direito. Pelo contrário, né, prof? A gente ainda pede para o aluno, por favor, vai para o laboratório, ainda tem que brigar com muito aluno, né? Acaba não aproveitando toda a estrutura que ele tem direito, né? E, prof, vamos concluir que eu queria falar sobre o curso semipresencial. Se você puder falar só uma palhinha, o que é esse curso semipresencial que ninguém tem, e a gente faz um fechamento aqui. Rapaz, é o seguinte, pensa numa coisa assim, as vantagens que tem o presencial e as vantagens que tem o EAD. Aí, puxa, eu não consigo ir todo dia para a faculdade porque eu trabalho, porque eu moro longe, porque eu trabalho de turno, uma série de motivos que você pode ter. Agora, você está entrando na vida adulta, né, de repente você encontrou um emprego e você tem vários motivos aí que você não pode vir todo dia para a faculdade, né? E do outro lado, você também não consegue se imaginar estudando 100% EAD. Então, o que é o modelo semipresencial? É um modelo onde a gente pega as forças do EAD com as forças do presencial e junto. Então, você tem toda aquela parafernália, aquele aparato do EAD, né, te suportando ali na educação, na formação, uma série de materiais, um caminhão de informação que você tem ali e uma ou duas, dependendo do semestre, 3 vezes por semana, você vai para a faculdade para fazer aula prática. Então, você usufrui de toda essa estrutura que a gente forneceu ali, que a gente mostrou para você, para ajudar na sua formação. Tem curso, por exemplo, que não existe a modalidade 100% EAD. O curso de engenharia, por exemplo, não existe a modalidade 100% EAD. Por quê? Porque é um curso que exige, é um curso que tem aulas práticas. Então, ou você faz na modalidade presencial, ou você faz na modalidade semipresencial, necessariamente fazendo as aulas práticas presencial. Então, a gente tem uma força grande aí. Muito legal. Professor, eu queria concluir aqui fazendo um convite para os alunos. No final do mês que vem, nós estamos com os cursos gratuitos de férias. E aí eu vou deixar aí no link aí para a gente mostrar para os alunos aí. É fácil.
bit.ly/Anhanguera-Jacareí, tá? Então, nesse link, o aluno pode fazer sua inscrição. São cursos que, assim, super atuais. Os cursos têm certificado, são cursos gratuitos, é em formato de live, então ele vai poder fazer a pergunta para o palestrante. Entendeu? Então ele está com a dúvida ali. Puxa, eu quero fazer engenharia. Ah, estou querendo fazer o curso de direito. E naturalmente tem outros cursos, né? Não é só cursos da faculdade, né? Tem entrevista de emprego em inglês, tirar dúvidas, sabe? Tem uns temas muito legais mesmo. Mas vamos imaginar que ele queira falar com um professor ou um coordenador do curso. Ele vai conseguir fazer as perguntas e tirar a dúvida. Olha que coisa legal, porque você imagina um aluno, ele está lá em Guararema, ou a cidade vizinha, como é que ele vai chegar numa faculdade, falar com um professor, tirar dúvida com um coordenador de curso? Muitos entendem que não tem esse acesso. E na live ele vai poder aproveitar e fazer essa pergunta ao vivo e tirar dúvida daquela necessidade que chama o pai e a mãe, né? Eu vou dizer, puxa, pai, vem, vamos lá, vai a pergunta aqui e tal, eu tô com a dúvida nesse curso, o que você acha? Quer dizer, vai ser um momento muito legal, então tá feito o convite para os alunos aí participarem. E final do mês que vem, mas tem que fazer inscrição agora, porque naturalmente vai limitadas o link já está aberto, aceitando as inscrições, né? Então, um convite para todo mundo aí. Mariana, me ajuda, Evandra, me ajuda a divulgar esse curso de férias aí, Legal. essa turma boa aí de Guararema, para que a gente possa dar essa oportunidade. Imagina, você poder falar com um professor, com um coordenador de uma faculdade de graça, ainda vai receber certificado para pôr no currículo. Então, eu acho que vai ser uma experiência muito legal, muito bacana para todos os alunos aí de Guararema, né? E da região. Sim. Sim, sim. Então, bacana. Prof, obrigado pelo seu tempo. Eu acho que foi muito legal. Eu tenho certeza que vai abençoar, que vai ser bastante interessante. Inclusive, eu vou sugerir, você, por exemplo, que quer fazer faculdade e precisa convencer seu pai e sua mãe, já aproveita e já mostra para o seu pai e para sua mãe para estar assistindo um pouco desse vídeo. Certamente ele vai marcar outros, né? Se você quiser fazer o convite para você seguir a Faculdade de Anhanguera de Jacareí, né? Nós estamos lá no Instagram, né? FAC_Anhanguera Jaque, e tem também o Facebook Anhanguera Jacareí e Faculdade Educacional de Jacareí, você vai achar lá fácil. E, por favor, segue a gente, acompanha os cursos, ali tem os contatos para você conversar com a gente. Vou deixar também o WhatsApp, tá, o prof? E aí eu vou pedir para você deixar o seu e-mail, tá? O WhatsApp da faculdade é 12 99154 7791. E o meu e-mail é ricardo.figueira@anhanguera.com, sem BR no final, tá? Se você puder deixar o seu e-mail também, professor, de repente pessoas querem te perguntar aí. O meu e-mail é anderson.daraújo@anhanguera.com, sem o BR também. Anderson.daraújo. O Daraújo é o D de Donizete Araújo, mas é o D mudo. Então, anderson.daraújo@anhanguera.com. Então, bacana. Prof, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo. Eu adorei esse bate-papo contigo. E com certeza a gente vai se falando para a gente fazer novas oportunidades aí de conhecimento para essa galera aí que eu tenho certeza que vai querer estudar, fazer diferente o ano que vem de 2021. Tá bom? Ricardo, eu também agradeço demais. Agradeço ao pessoal de Guararema também que nos deu essa oportunidade de falar, de entrar na casa deles, né? A gente está aqui falando, então agradeço de coração mesmo. E precisando, fala com a gente. Ricardo está aí, o Anderson está aqui do lado de cá também. Pode chamar a gente que a gente está aí. Temos algumas coisinhas que a gente pode te ajudar realmente, né? Ricardo, mais uma vez, muito obrigado, viu? Obrigado, prof. Um abração. Valeu, tchau, tchau.